shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. Olá, Leandro Camargo em Diamond, trazendo assuntos que sempre são aplaudidos e de total interesse do nosso norte catarinense. Porque, como você sabe, o nosso programa traz sempre o melhor jornalismo social e informativo para a nossa TV Brasil Esperança, canal 11.1, canal HD digital aberto de televisão, e também para você que nos prestigia através do canal 11 da NET TV a cabo Joinville. O nosso Diamond sempre às 11 horas da noite para você que sempre nos aplaude e nos acompanha. Hoje nós vamos aplaudir e enaltecer você que atravessa, você que curte a melhor idade. Vamos falar a respeito do Estatuto do Idoso. Com quem? Com o Dr. Jean Adel de Araújo, ele que é advogado, ele que traz toda essa sapiência e esse diferencial com o link ao nosso maravilhoso escritório de Pavão Associados. Um super abraço à doutora Carolina Pavão, que fez essa intermediação e essa maravilhosa indicação. E hoje está aqui conosco o doutor Jean, falando a respeito do Estatuto do Idoso. Muitas nuances, muitas perguntas, muitos questionamentos, direitos, deveres, ações, mas primeiro a nossa abertura oficial. Por gentileza, Gui, a nossa chuva de Diamonds. Maravilhosos como Sabrina Sato, como Cláudia Leite, Ivete Sangalo. É isso aí, Rafaela Branco, para aqui pro Senat, vai Leandro Camargo. Também, São Paulo, promo da Catarinense. Ontem a gente esteve no Rio, uma recepção calorosa. A nossa chuva de Diamonds já se fez presente. Agora sim, a companhia do Dr. Jean Adel de Araújo, advogado, ligado a Pavão Advogados e Associados, e traz para a gente as nuances, as diferenciações, e falando um pouco para você, idoso, idosa, melhor idade, que tanto nos acompanha. É tão engraçado, boa noite, doutor Jean, falar o termo idoso, porque hoje em dia a gente está com cada vez mais a saúde, mais vivacidade, e que a carteira de identidade diz uma coisa, mas na vivência a gente é outra. Então, Leandro, como a gente já percebe o avanço na medicina, né? A expectativa de vida aumenta, a gente está vivendo mais, está envelhecendo melhor, com mais saúde. Então, o fator de idade hoje é só um mero documento, só um fator cronológico, ele vai muito além disso, né? Sim. A terceira idade, pelo Estatuto do Idoso, começa a partir de 60 anos. A partir de 60 anos, a pessoa, então, é considerada idosa. Mas isso vai muito além da data de nascimento, né? Claro, claro. E você, dentro do teu métier, resolveu, entre outras ações, ter um link e uma especialização e uma atualização nesse quesito, Estatuto do Idoso. Eu sempre tive um contato muito próximo com o idoso, né? Tanto a minha experiência do Ministério Público, como a experiência na advocacia. E ouvir o idoso e as suas demandas é algo muito interessante. Que maravilha! O que a gente pode enaltecer a respeito do Estatuto do Idoso, que conforme nós conversávamos nos bastidores, por mais que ele já exista desde 2003, a gente sabe que é mais difundido e mais aplaudido e divulgado o da criança e do adolescente, não tanto o do idoso.
O Estatuto do Idoso vem desde 2003, né? Nós estamos falando aí de 16 anos já de legislação em vigor, que vem sendo atualizada em alguns pontos, mas que não tomou as mesmas proporções que o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente ouve muito falar em Estatuto da Criança e do Adolescente, há muitos programas enaltecendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o idoso parece que ficou esquecido, parece que ficou de lado. Só que é um grupo que cada vez aumenta mais, né? Como a gente estava falando, a gente está envelhecendo mais, a gente está vivendo mais. Então, há cada vez mais idosos. A expectativa de vida em 2017 era de 76 anos. Então, a gente vive mais e a gente tem demandas específicas em virtude dessa idade, né? E os quesitos de lei e de estatutos são não obrigados, mas é maravilhoso que eles vão se reciclando e se reestabilizando para poder acompanhar todos esses ditames, porque hoje os nossos queridos terceira idade, os nossos idosos, como você enalteceu, a partir dos 60 anos, né? E quais são as nuances de benesses para eles? Vai muito além da fila preferencial no mercado e no banco, né? O Estatuto do Idoso, ele veio trazer o direito ao respeito, o direito à dignidade do idoso. O idoso, ele é livre, né? Não é por ser idoso que ele deixa de ser livre para fazer as suas próprias escolhas, para administrar a sua própria vida. E o Estatuto do Idoso, ele vem dizer isso. E dentro da atualização do Estatuto do Idoso, que nós conversávamos, a gente pode pegar essa alteração de 2017, que é a preferência aos idosos acima de 80 anos, sobre os idosos de 60 anos. Então, existem duas preferências, duas categorias de preferências do idoso. Olha, eu não sabia. O idoso com 60 anos ou mais, ele tem preferência. Se dentro desse grupo de idosos há idosos com 80 anos ou mais, esses idosos têm a sua preferência. No que você se refere ao que é estipulado no Estatuto, quais são esses direitos e deveres, digamos assim, que a gente possa exemplificar para o nosso público? O fato do idoso chegar aos 60 anos não exime ele de nenhuma responsabilidade. Então, os deveres que ele tinha enquanto cidadão são os mesmos. Mas os direitos mudam, né? A gente precisa frisar muito aquela questão que, há um tempo atrás, a pessoa fazia 60 anos ou chegava a uma certa idade, ela era considerada inválida para a sua família e para a sociedade. Então, correto, quando considerada inválida, ela perdia os seus direitos. Então, ela não podia mais escolher o que vestir, aonde ir, como gastar o seu próprio dinheiro. E o Estatuto do Idoso, ele vem dizer que o idoso, sim, ele pode escolher aonde ir, onde morar, que tratamento de saúde ele quer, como que ele vai gastar o próprio dinheiro. O Estatuto do Idoso vem garantir a liberdade individual desse idoso, né? Desse grupo de pessoas. O anterior, o coitado ou a coitada, nem cartão mais tinha. Tudo ficava com a família, os proventos, a família se assegurava de receber e tudo mais. E a gente vê que essa realidade está completamente modificada. Os nossos idosos estão super ativos e tomando ciência de todas as ações, como sempre tomaram, claro. Sempre tiveram a consciência. O que vem mudando é a consciência da família. Perceber que o meu pai, o meu avô está com 70 anos, mas ele está com uma cabeça super ativa e ele sabe a realidade que ele vive e ele tem plena condição, então, de pegar, ir sozinho até o banco, sacar o seu dinheiro, pagar suas contas, né? O Estatuto do Idoso, ele criminaliza, inclusive, a retenção dos pagamentos de benefícios previdenciários de algum idoso, né? O idoso tem que gerir o seu próprio dinheiro. Com certeza. Nós comentávamos também, e você me evidenciava, que a última reformulação foi 2017. E ela tratou em cima de qual quesito? Ela tratou justamente da questão da preferência desse grupo de 80 anos ou mais, que eles possuem preferência não só em questão de fila, mas também em questão de tratamento médico, né? O idoso, ele já tem preferência ao acesso a tratamento médico. Só que se eu tiver um idoso de 65 anos e um idoso de 80 anos, esse idoso de 80 tem preferência sobre o de 60. E anterior ao Estatuto, você recorda, através dos teus estudos e das tuas ações ligados ao tempo de universidade, como esse idoso era evidenciado, era tratado? Esse idoso não tinha nenhuma lei que garantisse seus direitos. Esse idoso era tratado como um cidadão normal. Nada especificava quais eram os direitos que ele tinha pela condição de idoso, né? O Estatuto do Idoso, ele veio atender um clamor social realmente deste grupo, que já vinha aumentando e aumenta a cada dia, né? E o Estatuto do Idoso, ele veio, então, para suprir essa carência, da mesma forma que o Estatuto da Criança e do Adolescente, da mesma forma que o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem cuida e quem zela
para que esse estatuto seja evidenciado, respeitado e equacionado? Há um órgão específico, como existe para a criança e adolescência, enfim? Em Joinville, nós temos uma promotoria específica, ou seja, um promotor de justiça designado especialmente para tratar de situações de idoso, que envolvam, então, a vulnerabilidade. É palavrinha danada de dizer. Vulnerabilidade dos idosos e também dos deficientes. Então, existe um promotor que trata desse grupo de pessoas, né? E fiscaliza justamente o cumprimento dessa lei. Nossa, nesse quesito os idosos, como você vê, já que teve uma ligação maravilhosa também junto à promotoria, né? Eles estão cientes de todas essas ações, eles buscam, eles procuram, eles reivindicam. A gente, dentro da minha experiência no Ministério Público, a gente atendia muito mais um familiar que ia lá porque estava com toda a responsabilidade de cuidar de uma pessoa idosa, do que o próprio idoso buscar os seus direitos, né? O idoso ele ainda tem essa dificuldade de saber onde procurar, né? De que forma agir quando tem um direito violado. Justamente porque, às vezes, quem está violando esse direito é o próprio familiar, é dentro de casa, então ele não sabe direito o que fazer, como agir, né? Pois, olha que coisa. E há muitos casos, no nosso métier aqui, no nosso Day by Day joinvilense. Infelizmente, temos, sim, casos de abandono, e não só de abandono financeiro, de abandono afetivo, né? De abandono, de que o idoso é largado à sua própria sorte. E, às vezes, o idoso é abandonado dentro de uma instituição, dentro de um hospital, dentro de uma ILPI, né, que são as instituições de longa permanência de idosos, aquelas que são popularmente conhecidas como asilo. Asilos, muitas vezes a família interna o idoso lá. Primeiro que o idoso ele não pode estar ser forçado a estar lá, ele tem que ter consentimento. Ele tem que querer estar, mas muitas vezes a família coloca ele lá, vai ser melhor para você e nunca mais visita. Atendimento hospitalar, cuidados, a amizade com outros. Não tem vínculo nenhum com a sociedade, vive às vezes isolado dentro de uma instituição. Nossa, nesse ponto a gente fica com pena, porque é aquele jargão famoso, né, doutor? A gente fica velho e vira criança. A gente vai, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais dependente. Sim. Né? Às vezes, psicologicamente, nós estamos bem, mas o nosso corpo não acompanha. E aí a gente vive esse conflito, né? Muito idoso vive nesse conflito de não aceitar a própria idade e não aceitar ser ajudado. Sim. E aí a cabeça dele acha que ele pode fazer tudo e o corpo, infelizmente, não acompanha. E aí vira ranzinza, rabugento. Aí acaba ficando brigão e vezes, ninguém quer ficar perto mais. Às vezes a família acaba se afastando justamente por isso. A gente também não se prepara para ficar idoso, né? A gente vai vivendo um dia atrás do outro. Eu já estou ficando enlouquecido pensando que já... A gente tem que se preparar. Porque o envelhecer é desde que nasceu. Nasceu, já começou a envelhecer. Né? Só que é bonitinho fazer 1 aninho, 2 aninhos, 3, 15, 18. Mas depois que passa disso, né, doutor? Só vem uma ribanceira danada. Por isso que a gente precisa, então, se preparar, né, Leandro? Sim. Cuidar da saúde, alimentação, né? Ter essa preocupação para que quando a gente chegue aos 60, aos 70, aos 80, quem sabe até aos 90, sim, a gente tenha saúde, tenha condições de a gente chega lá com 20 anos a menos, né? Exatamente. 60 com carinha de 40. Exatamente. Porque você comentava e até me deixou a par que há anos a questão de idade era 42, já era considerado velho. Em 1940, a expectativa de vida, ou seja, a gente nascia e esperava viver até os 45 anos. Apenas. Isso em 1940. Eu já tinha morrido, então, nessa época. Contei a idade, bobagem. Em 2017, essa expectativa ela salta para 76 anos. Então, a gente tem um avanço ali de 30 anos. Sim. Que a gente está vivendo. E isso vem aumentando, né? Em 2017 foi o último censo do IBGE. Então, esse é o último dado oficial que a gente tem. Mas essa expectativa, ela aumenta todo ano. Você tem nuance e sapiência a respeito de quanto representa na nossa normativa populacional o quesito melhor idade? Eu não tenho essa informação, mas o que eu lembro do último censo, que em Joinville nós tínhamos uma média de 45 mil pessoas acima dos 60 anos.
Olha, E isso uma boa. apenas em Joinville. É um grupo considerável. Nesse quesito que a gente sabe que o Estatuto do Idoso rege, né, como é para ser tratado, dá a louvação a tudo que rege esse quesito, mas para outras ações, por exemplo, o ser idoso te dá benefícios ou ele continua tendo as suas obrigações como cidadão? Por exemplo, o idoso vai lá e dá um escândalo. O idoso vai lá e, numa briga, numa discussão, acaba um homicídio com alguém, né? O idoso e as compras, enfim, né? Como que funciona? Bom, o criminal, o fator idoso, né, quando o crime é cometido por um idoso, primeiro que a prescrição diminui. Então, o tempo que o Ministério Público vai ter e que a polícia mesmo vai ter para solucionar aquele caso e a gente chegar a uma sentença condenatória, ele é menor. Senão, o crime ele prescreve, que a gente chama, né? Além disso, é muito difícil você manter um idoso com 70 anos preso na penitenciária, né? Até pelas próprias condições do local. Então, é mais provável que esse idoso seja transferido para uma prisão domiciliar, né? Ele vai cumprir a pena, só que a pena dele vai ser adaptada às condições, né? As condições da sua idade. Ele tendo saúde ruim ou saúde boa, é isso que a lei prevê. Existe previsão legal, sim, para a diminuição do tempo prescricional e também as questões que devem ser levadas em conta na hora de fixação do regime. Se ele vai ser preso ou se ele vai cumprir uma prisão domiciliar, por exemplo. Mas a gente não ouve muito nesse quesito criminal, crimes praticados pelo idoso. A gente vê crimes praticados onde o idoso é a vítima. Exatamente. E quando o idoso é vítima, né, de um crime, existem os crimes específicos do Estatuto do Idoso, que é a questão do abandono, a questão dos maus tratos, a questão da retenção dos rendimentos, né, dos benefícios previdenciários. Então, os crimes específicos previstos no Estatuto do Idoso. E, além disso, alguns crimes que a gente chama de crimes comuns são considerados mais graves quando cometidos contra a pessoa idosa. Então, a lei ela tem essa preocupação. O idoso ele é mais vulnerável. A lei pressupõe que o idoso é mais vulnerável. Alguns não são, mas, no geral, são. Então, a lei pressupõe isso e, levando isso em conta, ela torna aquele crime que se fosse cometido contra uma pessoa de 40 anos, seria um crime comum, por ser cometido contra um idoso, ele é um crime mais grave. Ele é um crime mais grave. Então, a pena é aumentada, né? E, inclusive, a gente sabe que no quesito eleitoral também tem um diferencial para com o idoso. Isso. O idoso, a partir dos 70, ele não é mais obrigado a votar, né? Nós, dos 18 aos 70 anos, temos obrigação de votar a cada eleição. O idoso, ele pode votar. A partir de 70 anos, ele não é obrigado, é uma faculdade, né? E aí a gente sabe que tem as benesses com o transporte, com tantas outras ações. O idoso no comércio, o idoso que comprou não pagou conta, é perdoado ou rege como cidadão normal? Rege o Código Civil, vai ter o seu nome protestado. Como a gente disse no começo do programa, não é porque ele que ele passou a ser idoso que ele deixou de cumprir com as suas obrigações. Então, se ele está plenamente capaz, se o estado psicológico dele, psiquiátrico dele não tem nenhuma doença, então ele sabe o que ele está fazendo, sim, comprou e não pagou, vai ter seu nome protestado. Então não há necessidade, se ele estiver com as suas faculdades mentais, estiver em pleno gozo da sua saúde, podem até tentar interditar o idoso, que não rola. Não vai conseguir, porque a interdição ela demanda de um laudo pericial. Um médico vai e faz todo esse estudo para verificar se aquele idoso tem capacidade. E essa capacidade, às vezes, ela não é uma capacidade plena, ela é uma capacidade parcial. Ele pode escolher onde ir, escolher onde vestir, mas ele não pode administrar o seu dinheiro. Então, a interdição ela pode ser parcial também. Olha, eu não sabia que há essa possibilidade. Sim, a interdição ela pode ser parcial em alguns aspectos da vida, né? Geralmente, quem mais pede a interdição? Filhos, netos? Normalmente aquele que cuida do idoso. Filhos, principalmente, porque acreditam que o idoso não tem mais condições. Há casos que, de fato, eles não têm condições, mas isso tudo vai depender do Isso laudo. A partir de que idade a pessoa possa ficar suscetível a isso acontecer? Não existe um fator cronológico, né? A gente pode ter interdição de um jovem de 20 anos, de uma criança de 6 anos.
né? Mas, assim como a gente pode ter um idoso de 80 anos que é plenamente capaz. E é difícil, facilita ele interdita quem está com Pode ele interditar alguém que ele não queira mais. Olha só, né? Nesse interim no ramo do direito, no ramo da advocacia, né? Você tem essa ação linkada, além do cuidado com o idoso, quais outras ações que você desenvolve? Cuida. Nós trabalhamos na parte de consultoria, né? Principalmente no ramo imobiliário, na consultoria, e as ações cíveis em geral, né? Consumidor, questão de contratos, então toda a parte civil no geral. Veja só. E não pensa em dar continuidade, que você teve um trabalho indo no Ministério, a nível de Ministério Público, mas prefere o day by day de escritório mesmo. Eu percebi que a advocacia está no meu sangue, que a advocacia faz parte de mim, que advogar talvez seja de fato a minha missão. Sim, quem sabe mais para frente há uma nova ação, né? E em que pontos você acredita que ainda pode ser melhorado o Estatuto do Idoso? A lei é muito boa, Leandro. A lei ela foi construída com uma preocupação de tentar englobar todos os aspectos da vida do idoso. Falta a gente se preparar para essa lei e a gente se preparar para atender esse público. O idoso ele tem demandas específicas, né, em virtude da idade. Então, de nada adianta eu ter um caixa preferencial no mercado ou no banco e não ter uma pessoa preparada para atender esse público. Né? Então, eu acho que o ponto não é a gente adequar a lei, é nós nos adequarmos à lei e nós estarmos preparados e conscientes para atender esse público. Porque é como você disse, né? Esse quesito que a gente sabe que o conversar com um idoso é mais moroso, o entender os ditames deles, você tem que ter muita paciência, né? muito discernimento e poder atendê-lo, porque às vezes o que ele quer não é tanto uma conversa, que é mais um carinho, não é tanto um fazer algo. O idoso, ele é, às vezes a família não tem tempo, então o idoso quando sai, ele é muito carente de conversar. Ele não quer nada, às vezes ele só quer trocar 5 minutos de conversa contigo, né? E a gente não está preparado. E um outro aspecto também que é muito importante a gente frisar é que o idoso, cada vez mais, ele quer acompanhar as novas tecnologias. Então é muito comum a gente ter idoso no WhatsApp, Sim. A gente ter nossos avós no WhatsApp. É muito comum o idoso começar a querer utilizar cartão de crédito, cartão de débito, coisa que quando ele era jovem não existia. No máximo era um cheque. Né? E aí, a gente tem que se preocupar com isso também, porque existe golpes na internet, existe clonagem de cartão, então a gente tem que alertar, né? E quando a gente brinca que o idoso vira criança, a gente tem que dizer, essa ação não é tanto de preconceito, é mais porque precisa de cuidado mesmo, precisa e de porque alguns se torna cuidados, ingênuo né? até. Não, é que assim, ele não consegue acompanhar essas inovações do mesmo modo que a gente acompanha. Então, a gente precisa ensinar realmente, como uma criança, porque para ele aquilo é algo totalmente novo. Para nós é muito automático pegar, inserir o cartão, colocar a senha, pronto, acabou. Para o idoso, às vezes ele não vai nem entender como é que ele tem que inserir o cartão e a gente tem que mostrar, tem que inserir por esse lado, com essa parte para cima. Né? Nossa, é ensinar e aprender junto, porque valorizar todas as experiências que ele tem. Viram? O programa de hoje foi maravilhoso, a gente nem percebeu que o tempo passou e a gente já tem que se despedir. Eu nem perguntei ainda por que o plano de saúde do idoso é mais caro. Mas dá para responder bem rapidinho. O plano de saúde do idoso é mais caro, entretanto, a lei proíbe que seja só pelas condições de ele ser idoso. O Estatuto do Idoso proíbe que só por ser idoso é mais caro. Ele é mais caro justamente porque existem demandas específicas e tem que se demonstrar essas demandas. O plano de saúde para o senhor é mais caro porque o senhor tem X, Y e Z de problema. O senhor é idoso, o plano de saúde é mais caro. Não, a lei veda. Olha, viu? Fique atento que hoje a gente conversou com você. Obrigado pela sua visita, Leandro, doutor Jean. pelo convite, foi um prazer. À disposição. Venha para falar. Dá uma pauta inteira, o idoso e os planos de saúde. Tem muita pauta ainda para conversar. Esse foi só um en passant deste quesito, Estatuto do Idoso, adorei o tema. Você aí do conforto da sua casa, se desejar,
também faça sua sugestão. Quer saber mais sobre esse assunto? Entre em contato comigo que eu trago o Dr. Jean novamente para você nos prestigiar e ficar informado. Leandro Camargo em Diamond, trazendo o melhor jornalismo social informativo, porque você, do Norte Catarinense, merece. Agora a gente vai ficar aqui batendo mais um papo, quero saber mais um pouquinho, gerar mais pautas para você. Obrigado pela companhia. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy when you hold me.